Imagine a cena. Você tá no chão, o vento tá frio, a lama puxa sua bota e lá longe você ouve primeiro. Não é grito, é o som de centenas de cascos vindo como tempestade. E o pior, você percebe que não importa se você é corajoso. Se você estiver no lugar errado, você só vai virar estampa de camisa. E isso não é lenda. Aconteceu em campos reais, da França ao Mar Negro, do Egito ao coração da Ásia. E a lista começa pelo número 10. Aqui não é quem tinha a armadura mais bonita, é quem causava pânico real. Pelo impacto, pela perseguição, pela fome, pela sensação de não tem como escapar. E cada cavalaria tem 3 coisas: origem ou localidade, o que fez de verdade, e a tática que te deixava sem resposta. Número 10. Gendarmes, a parede de aço. Você vê metal, muito metal, cavaleiro blindado, cavalo protegido. Isso é a elite pesada da França. Europa Ocidental, a França de hoje mesmo. No auge do fim da Idade Média e começo da Era Moderna. E o feito clássico deles aparece nas grandes guerras europeias e nas guerras italianas. Quando a batalha virava caos, eles eram o martelo que decidia. Porque a tática não era trocar golpe, era escolher um ponto e apagar aquele ponto do mapa. O medo aqui é simples. Você forma a linha e ela some. A cavalaria entra em bloco, lança baixa, peso concentrado. O cavalo derruba, a lança finaliza. E quando a sua linha quebra, acabou. Porque disciplina quebrada vira fuga. E fuga contra cavalo é sentença. Número 9. Cosacos. Você não alcança. Eles nascem na borda do mundo civilizado. Planícies abertas do leste europeu. Regiões que hoje seriam Ucrânia, sul da Rússia e arredores do Mar Negro. Lugar onde estrada é horizonte e horizonte é armadilha. O feito mais famoso? O tipo de guerra que humilha impérios. Perseguição, assédio, caça. Na era napoleônica, por exemplo, a imagem do cossaco virou sinônimo de cavalo que aparece do nada, corta sua coluna e some. E a assinatura tática é covarde e perfeita. Eles não entram para bater de frente. Eles entram para te desmontar. Atacam seu flanco, cortam o mensageiro, pegam atrasado, pegam ferido, somem antes do contra-ataque. O medo aqui não é o impacto, é o ritmo. Você tenta formar, eles te furam. Você tenta perseguir, eles te puxam para longe. Você tenta fugir, eles já estão no caminho. Número 8. Riders da Steppe. A guerra é um sequestro. Agora pensa no norte do Mar Negro, Crimeia, sul da Ucrânia, sul da Rússia e as estepes que correm até perto do Cazaquistão. Hoje é mapa moderno. Na época, era corredor de raiders. Aqui o objetivo não é vencer, é capturar. E isso muda tudo, porque o pânico se espalha antes da luta. O feito que vira histórico. Os grandes raiders tártaros da Crimeia e aliados, com ataques que atingiam profundamente territórios do leste europeu. Em 1571, por exemplo, um raider chegou a incendiar Moscou. Não foi uma batalha bonita. Foi terror logístico e social. E a tática é um enxame móvel. Não te dá alvo fixo. Não te dá cerco clássico. Eles cortam linhas, pegam gente, levam embora, quebram produção, quebram estrada. Você não enfrenta um exército. Você enfrenta um desastre ambulante. E quando você percebe, sua linha de suprimento sumiu, seu povo sumiu e sua moral sumiu junto. Número 7. A Kink, o ataque que te deixa sem comida. Isso vem do mundo otomano, Anatólia e Balcãs. Hoje, principalmente Turquia e Sudeste Europeu. Os Akanti não eram o exército final. E é isso que dá medo, porque eles chegam como aviso. Antes do ataque principal aparecer, o seu mundo já começa a morrer. Feito típico, nas campanhas otomanas nos Balcãs e Europa Central, esses cavaleiros leves faziam a guerra que antecede a guerra. E a assinatura tática é cruel, terra arrasada seletiva. Queimam depósito, cortam mensageiro, quebram ponte, fazem refém e saem rindo. E aí você entende o medo real. Você pode ter soldados, mas sem comida. Você tem só homens cansados, sem ponte. Você tem só homens presos, sem mensagem.
Você tem só homens no escuro. A candeeiro, o tipo de cavalaria que te mata sem te enfrentar. Número 6. Mamelucos, treinados para ganhar. Agora muda o cenário. Cairo, Levante, rotas do deserto. Hoje Egito e Síria. Mameluco não é recruta, é carreira. Você olha e vê disciplina. Não é só cavalo, é máquina humana. Eles eram temidos porque eram profissionais quando a maioria ainda era gente convocada. E tem um feito que virou marca registrada. Ain Jalut, em 1260, quando os mamelucos derrotam uma força mongol na região do Levante. Isso não é só uma vitória, é um recado para o mundo. Aqui, elite encontra elite. E a assinatura tática é controle total do combate montado. Cavalo obediente, arco e lâmina na hora certa, formação que não quebra fácil. O golpe é limpo, o recuo é ordenado, a volta é mortal. O medo aqui é psicológico. Você sabe que do outro lado tem gente que faz isso todo dia. Número 5. Hussardos alados. Quando a linha desaparece. Agora o leste da Europa, o que hoje é Polônia e regiões vizinhas, partes de Lituânia, Belarus e Ucrânia. E você escuta um rugido e vê asas. Sim, as asas viraram lenda por um motivo. Intimidação é arma. O inimigo olha e pensa, isso não é humano. Histórias? Eles têm várias. Viena, 1683, é o mais famoso. Uma carga que entra como avalanche no momento decisivo. E antes disso, em batalhas como Kirchholm, 1605, a ideia se repete. Menos homens, mais choque, no ponto certo. A assinatura tática é simples e cruel. Eles não espalham força, eles concentram cunha, lança longa, velocidade, um alvo escolhido. E quando uma carga dessas acerta, não é só a carne que quebra, é a coragem, porque a linha não recuou, ela desapareceu. Número 4. Catafratos, o tanque antigo, agora volta no tempo. Antiguidade tardia e Oriente, áreas do antigo mundo iraniano, hoje Irã e regiões ao redor. Aqui vem o terror pesado, cavaleiro blindado, cavalo blindado e uma parede que não recua. Eles aparecem nas guerras entre impérios, romanos, partas, sassânidas, bizantinos, onde o campo vira teste de resistência. Você atira, você acerta, mas não penetra. A assinatura tática é inevitável. Avanço constante, mais choque no momento em que você já está cansado. Eles não precisam ser rápidos, eles precisam ser imparáveis. O medo do catafrato é lento, é inevitável. É a sensação de ser empurrado para trás até não ter mais chão. E quando você perde o chão, o ferro encontra você. Número 3. Parta, flechas e martelo. Isso é Pártia. Basicamente o Irã antigo, Irã de hoje como centro da região. E agora vem um nome que é aula de terror tático. Carras, 53 a.C. Você levanta o escudo e vem outra flecha. E outra e outra. O que te destrói primeiro é o desgaste mental. Porque você não alcança, você não prende, você não obriga o inimigo a ficar. A assinatura tática é o combo perfeito. Arqueiros a cavalo que te mantém sempre no alcance. Com recuo, volta, e o famoso tiro de retirada, flecha indo mesmo quando eles parecem fugir. E quando você já está quebrando, entra o martelo, cavalaria pesada no timing certo, no lugar certo. O medo aqui é cruel, você morre em 2 etapas, primeiro por cansaço, depois por impacto. Número 2. Hunos, o pânico que anda. Eles vêm do corredor da estepe, o grande caminho aberto entre Ásia Central e o leste europeu. Hoje você chamaria de Eurásia. Na época, era a porta do fim. Hunos eram medo em forma de velocidade. Eles não jogavam o jogo certinho. Eles quebravam o jogo. Feitos? No século V, o avanço huno empurra povos inteiros. Quando um povo foge, empurra outro, que empurra outro. E fronteiras entram em colapso. E isso não é só militar, é histórico. A assinatura tática é caos controlado, ataque rápido,
recuo falso, flecha montada, dispersão e reagrupamento. Você tenta impor ordem, e o campo vira um lugar onde ordem não existe. O terror aqui não era só perder a batalha, era o que vinha depois: migração, fome, guerra em cadeia. O medo era olhar para o horizonte e entender que o mundo tá andando. E agora, o número 1, o pior de todos, mongóis. Você nunca lutou, você só foi caçado. Agora o coração da estepe, Mongólia. Mongólia atual. E presta atenção, isso não é uma cavalaria forte. Isso é um sistema de caça aplicado à guerra. Feitos? Século XIII em diante, campanhas em escala continental. Khalkha, Morri, tomadas que derrubam reinos inteiros, exércitos que desaparecem não por bravura, mas por controle. O medo mongol não é eles vencem. Você não consegue nem decidir como perder. A assinatura tática é o pacote completo: reconhecimento, comunicação rápida, disciplina de movimento. Eles controlam distância, fingem recuo, te puxam para longe, te cortam do resto. E quando você percebe, você tá sozinho. Você pensa, é uma batalha. Não é, é uma caçada. O medo mongol é simples, você não escolhe lutar. Eles escolhem o momento, e você só reage, até parar de reagir. E quando a sua formação vira pânico, acabou. Porque cavalo não perdoa a gente correndo. E essa é a regra que se repete em todas elas. O terror não é só força, é controle do ritmo. Quem domina o tempo, domina o campo. Quem decide quando começa, decide quando termina. Agora comenta qual você quer no próximo vídeo. História completa e tática passo a passo. Russardos alados em Viena, partas em Carras, mamelucos em Ain Jalut ou mongóis, a caçada perfeita.